Meu pai, mais de 3% de queda. Vamos com ele, Celson Plácido, CIO da Warren, tá chegando aqui. Tem essa missão difícil hoje, hein, Celson? Não sei se dá para explicar especificamente tamanho, mau humor desses mercados, mas vamos lá. Seja bem-vindo, Celson. Bom dia para você. Bom dia, Paula. Bom dia, Salete. É um dia aí que a gente fala, né, que é chuva de sangue, né? A tela toda vermelha. Nossa! E aí, mas tem, Caramba. eu diria, tem algumas razões para a gente falar sobre isso aqui. Dólar subindo alto, como a Débora trouxe aí, mercado caindo muito, né? A gente tá vendo todos os mercados, na verdade, aí, começando a precificar esse tom, né, de uma aversão maior a esse risco de um tom mais duro, de repente, do Fed. O Copom, né, também aqui vai ter a sua subida de juros aqui no Brasil, mas eu acho que o que está sinalizando muito aí é um aperto, de repente, um pouquinho maior por conta da inflação americana, né, que não tá dando nem um pouco de sinais de melhora. Queria que você falasse um pouquinho, né, sua expectativa. Será que realmente o Fed vem aí apertando um pouco mais essa semana, né? Que temos super quarta essa semana? Em relação ao Fed, né, antes de falar até sobre o Fed, vale a pena a gente citar, né, o que faz com que esses mercados sofram, né? Na sexta-feira a gente viu o CPI, o índice aí de inflação ao consumidor, o mais alto desde dezembro de 1981. Nesse eu já era nascido, né, que vale lembrar. E a expectativa era uma inflação, ela está muito mais alta do que se imaginava, do que se esperava e muito mais persistente. A gente está com petróleo, mesmo com esse cenário aí, o petróleo está caindo pouco, na casa de $120. Então a inflação está sendo muito mais persistente do que se imaginava. O Banco Central brasileiro já vem fazendo esse trabalho de elevação de juros, mas tanto quando a gente olha o Fed, principalmente, né, o Banco Central Europeu, eles demoraram a fazer isso. Então a pergunta é, será que a economia dos Estados Unidos entrará numa recessão leve, não entrará numa recessão ou desacelera, ou entrará numa recessão mais profunda? É difícil dizer, até porque a gente não imaginava uma inflação tão alta, acho que nenhum Banco Central imaginava isso, mas quando a gente analisa, acredito sim que fique entre ou uma desaceleração forte ou pequena recessão passageira. Mas eu diria que o Fed nessa reunião, né, mesmo com o dado da inflação ao consumidor na sexta-feira, a divulgação desse dado, ele vai manter essa elevação de 50 pontos base. A grande discussão do mercado é, será que nessa ele mantém, né, esses 50 pontos base e na próxima acelera? Então vai todo mundo, a atenção se volta na super quarta, né, com o Fed também com o Copom aqui no Brasil. O Copom é depois do fechamento do mercado, já o Fed é com o mercado aberto, é com o discurso, é com a fala do presidente do Banco Central norte-americano, qual vai ser o posicionamento dele em relação a isso, né? Ele vai realizar um aperto na próxima reunião, não nessa, mas na outra, na próxima, ou não, a gente está falando ali em julho, né? Mas isso por conta da... Olá, bom dia, tudo bem? Isso por conta da inflação da semana passada de 1%, não havia essa expectativa, Celson? Dessa magnitude não, a inflação foi bem mais não alta. Havia. A gente até brinca que parece que foi a inflação brasileira, né? Que enquanto aqui desacelerou o IPCA, por lá o CPI subiu muito mais. Então, assim, a gente está vendo combustíveis dos maiores patamares, $5 o galão nos Estados Unidos. Isso não acontecia há muitos anos. A gente está olhando a inflação ao consumidor no patamar de dezembro de 81. Então, é uma inflação muito alta, não tinha essa expectativa, já tinha mostrado isso na zona do euro, acima de 8%. Nos Estados Unidos esperava-se sim, mas veio acima das expectativas. Então, gerou ali uma aversão a risco. E a gente nem falou sobre cripto, né? Sobre os criptoativos caindo ali mais de 20%. Ou seja, nenhum mercado está sobrevivendo aí hoje, Salete, cara. Eu não vi também. Mas então, eu olhei ontem à noite, muito. Caía 12, 15, Estão caindo muito. E aí você gera um outro ponto que você tira da racionalidade. Porque dispara o que a gente chama no mercado de stops. Quem é um investidor de smart money, quer dizer, aquele dinheiro rápido, que veio para o Brasil. Então, ele veio para o Brasil, a moeda se valorizou, ele está ganhando também. E aí ele vende. A moeda está subindo 2,5. A bolsa está caindo 3, ele está perdendo meio. Só que ele fala, não quero ter esse risco no curto prazo. Ele não está perdendo 3, ele está perdendo meio, porque a moeda, a valorização do dólar e também
Mas tem a perda. Sim, mas o net dele é muito menor do que o local. E aí ele vende. A quanto? Não, eu quero que você saia dessa posição agora. Então ocorre um efeito também de stop. Zera a posição em países emergentes, incluindo o Brasil. Aí acaba acontecendo isso. Então você tem um efeito ruim para o Copom, já falando de Copom, que é o dólar disparando indo a 5,10. O que não acontecia há quase um mês atrás, 16 de maio, que é a última vez que bateu esse valor. Então o Copom também está olhando ali. Peraí, Estados Unidos está subindo juros, será que eu subo? Deve subir meio nessa, né, os 50 pontos base, mas a próxima. Vou deixar aberta a janela para mais 0,25 e parar, meio. Como é que fica para frente isso? Porque essa é a discussão. A inflação chegou. Tudo bem, tem medidas ali, ICMS, tudo isso, mas tem esse cenário desafiador, não só lá fora, mas também aqui no Brasil, com essa inflação no exterior mais elevada. Quer falar, Salete? Pode falar. Porque a impressão que nós temos, né, Celso, é que nós estamos enxugando gelo. Porque você tem uma demanda política enorme com essa questão do ICMS. Ao mesmo tempo, você tem um descontrole da moeda americana, que é custo. A alta do dólar é custo para as empresas. E você não tem uma política para acomodação de oferta, porque essa é uma inflação de oferta. Não é uma inflação de demanda. Até, inclusive, posso emendar até minha pergunta Por favor, já aqui? Paula. Porque exatamente eu ia entrar nessa questão, né? Principalmente em relação à China aí, essa questão toda do Covid, né? Reabre, não reabre, volta a fechar novamente. Essa incerteza toda tá jogando exatamente as moedas emergentes, né? Ligadas às commodities aí como o real, nessa situação que a Salete bem colocou aí agora, né? É um clima de muita aversão global aí ao risco. Também o que adianta, né? A gente está tentando solucionar o nosso problema interno aqui, mas a gente tem essa commodity, tem o petróleo aí, o Brent subindo, a gente está tendo a desvalorização da nossa moeda e aí a gente, na verdade, não vai chegar numa solução, né? Enxugamos gelo. O mundo está enxugando gelo. O que acontece, isso foi provocado também pelos bancos centrais. Óbvio que teve a pandemia e óbvio que tem a guerra Rússia-Ucrânia. Mas os bancos centrais injetaram muito dinheiro, continuam injetando. Então tem uma grande discussão que o pessoal fala, precisa levar a taxa de juros nos Estados Unidos para o neutro, com uma inflação a 5, quando ela convergindo para um patamar mais baixo, então deveria ser 5 a taxa de juros. Não acredito. Acho que ele levando para 3 é ok. Por quê? Reduzindo o balanço de compras de títulos norte-americanos, principalmente os mais longos. Então isso tem que ser feito, tem que tirar essa liquidez do mercado, parar de comprar título público. Não dá liquidez, porque aí você vai ver uma taxa de juros, principalmente os mais longos, caindo. Hoje na casa um pouco acima de 3%. Eles não chegam assim. Então na casa de 3%, um pouco mais de 3%. Então essa é uma medida também que precisa tomar, retirar dinheiro. Política monetária foi expansionista. Vou imprimir dinheiro. Eu assisto algumas séries, até as séries brincam nisso. É só os Estados Unidos imprimir um pouco mais de dólares, não tem problema nenhum. Então até as séries estão brincando com esse caso dos bancos centrais, tanto europeu quanto a gente olha o Fed nos Estados Unidos, houve uma impressão muito grande, muito maior do que aconteceu na crise, né, do subprime, das hipotecas norte-americanas. Então está tendo uma queda do crédito imobiliário nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é rápido. Por mais que a gente possa dizer assim, será que é enxugar gelo? Isso é rápido. A grande discussão é para onde vai a economia americana? Se ela vai desacelerar a ponto de virar uma pequena recessão ou não. Então, o ex-presidente do Fed, né, do Banco Central Norte-Americano, Bernanke, ele falou muito sobre isso. Ele ainda acredita que ela não entra em recessão. Mas estão acontecendo coisas que rasgam os livros de economia, estão acontecendo aí, e está gerando esse problema lá, que é óbvio, gera um efeito global, né? A nossa inflação abaixo de 12%, lá fora 8,5%, 8,6%, quando a gente olha os últimos 12%. E, Celso, na verdade, também na semana passada, a gente viu aquele discurso da Christine Lagarde, né, falando um pouquinho mais da inflação lá na zona do euro, né, o Banco Central Europeu, na verdade, foi um discurso que desagradou bastante e foi muito criticado. As pessoas que passaram por aqui falaram que o Banco Central Europeu está errando em não ter já começado a sua subida de juros por lá. A inflação também é uma das maiores, acho que, se não me engano, também dos 40 anos. Por que a gente vê, de repente, né, o Banco Central Europeu ainda muito devagar para tomar algum tipo
tipo de atitude para tentar controlar? Será que o risco, né, de uma desvalorização até do euro pode ser até maior por conta desses passos mais devagar de Christine Lagarde? Excelente ponto, né? Eu diria que a Europa ela sempre é mais atrasada, ela é sempre mais lenta nesse processo. Então, os Estados Unidos ele tem uma dinâmica muito mais ágil, seja na demissão, seja na contratação de profissionais, é a economia muito mais ágil. Lá, apesar que quando a gente olha o Banco Central Europeu, sim, são diversos países que vivem problemas distintos da sua economia, da taxa de desemprego. Então, é muito complicado, né? A gente está falando de um continente, é como se fosse falar da América do Sul. Imagina que na América do Sul a gente vê várias moedas, né? Seria o euro, mas cada país, entre aspas, né? Eu gosto de colocar, tem o seu euro, e eles olham isso até hoje, os mais velhos analisam isso, pô, agora não dá para comprar isso, não dá para comprar aquilo. Então, é muito mais lento, e a maior preocupação por lá, diferente dos Estados Unidos, tá? Eu diria, é que a zona do euro entre em recessão. Ela cresce sempre menos que os Estados Unidos, por lá. Então, a grande preocupação é, poxa, se eu entrar em recessão, se eu gerar uma taxa de desemprego maior. Então, eu acho que eles estão pagando para ver. Eles ficam ali. E nesse caso, quando a gente olha o Brasil, eu critiquei muito quando a taxa de juros foi a 2%, foi o primeiro a fazer. Então, fez o dever de casa antes, por um lado, tá? Olha, você tem um lag, né? Você tem um atraso na elevação de juros que pode durar de 6 a 9 meses para essa política monetária ser implementada de fato na economia, mas a gente já está vendo isso, os créditos diminuindo por conta do custo do crédito, consumo também, vai bater cada vez mais nisso, você tinha um atraso por conta de serviços, mas acho que lá tem um atraso muito para essa preocupação. Acaba não sendo, por mais que a gente fale, é coordenado, mas são diversos países, diversos interesses, você sempre gera um problema. Tanto é que a Inglaterra não quis nem mais participar da comunidade. Teve isso também, né? Eu até ia falar exatamente agora da economia do Reino Unido, né? Porque você falou de diversos países aí especificamente. A economia do Reino Unido teve essa contração, também teve uma contração em abril, somando aí essa tendência, na verdade, que a gente está vendo aí desse crescimento lento, à medida que a inflação elevada atuou aí como um grande empecilho lá, né? Por setor especificamente de atividade. O PIB britânico encolheu 0,3 ponto percentual aí em abril em relação ao mês anterior. Essa informação a gente até trouxe agora um pouco mais cedo. Eu queria entender, na tua visão, quais seriam, você acha, que os principais motivos, na verdade, para esses resultados em queda do PIB lá no Reino Unido? Quando a gente olha até confiança do consumidor, dos empresários, né? Na semana passada eu vi da zona do euro em baixa. Então as pessoas estão vendo isso, porque o que é a pior coisa que existe e não tem como ninguém fugir é a inflação. Então você perde o seu poder de compra. Então, como lá os títulos públicos ainda estão abaixo, bem abaixo, diferente, é daqui tá próximo, né? Eu diria que agora que a gente está rendendo 1% ao mês e você está com uma inflação um pouco abaixo disso. Então agora você começa a ter um ganho real em relação... Nesses países, não. Você está tendo uma perda do poder aquisitivo se você deixar o seu dinheiro parado. Então, isso gera uma confiança menor. A gente está com um problema ainda de gargalos, de logística, de consumo. Então, a pior coisa que existe você tem uma inflação, você gera uma menor confiança, e economia é confiança, né, que gera esse consumo, que faz a roda girar. Então, por lá está acontecendo o que está acontecendo aqui, está acontecendo o que está na Europa e nos Estados Unidos. Tem vários indicadores já extremamente negativos nos Estados Unidos. Um deles é esse financiamento para novas moradias. Então, a mesma coisa também. Isso vai desacelerar. O grande ponto é se esses países vão permanecer. Eu acho que essa discussão sobre até Banco Central, o remédio ele tem que ser rápido, e tem que internar, né, eu diria, né? Tem que colocar na UTI rapidamente. Leva esses juros mais rápido, faz esse dever de casa, do que ficar postergando, porque você fica ali dando um analgésico, e não é dessa maneira que você resolve isso agora. Então, esse é um grande problema, reduzir a liquidez dos mercados e subir juros. É a política monetária, muita impressão de dinheiro, de moeda, e a gente ainda tem outro lado, que vocês até falaram no início, que é uma China desacelerando também. Então, gera esse motivo de preocupação, porque é uma grande consumidora, né, de commodities do mundo, segunda maior economia do mundo, desacelerando. E por lá a gente não sabe direito dos dados, né, o quanto eles são reais, digamos assim, e a gente não tem essas restrições por conta da Covid por lá. Nelson, os estímulos na China, né, o governo tem se mostrado muito preocupado com as quedas de consumo. Aí baixou um pouquinho o juro para o setor imobiliário e está dando incentivos de diversas naturezas.
A China pode segurar um pouco se a China se mantivesse, conseguir se manter, claro, esse impacto do mundo e seria recessão ou estagflação? Essa é uma grande pergunta. Sobre a China, ela ajuda, mas não é ela que vai segurar. Os Estados Unidos está discutindo até a retirada ou redução de tarifas de importação de produtos chineses, que foram implementadas antes, mas isso gera uma inflação menor. Ela ajuda, mas eu não diria que... Acho que o mundo tem que voltar, vai ter que voltar depois a consumir, mas não agora, para não gerar esse efeito. Mas eu acho que a gente está falando mais de uma estagflação do que de um processo recessivo. A princípio, hoje, eu falo, isso pode mudar porque a gente acaba tendo... O que a gente está vivenciando hoje é diferente do que a gente vivenciou no passado. A gente já discutiu aqui sobre problema de oferta, gargalos logísticos, e isso a China tem sido fundamental pelo lado negativo por conta dessas restrições. Ela ajuda, mas eu diria que não resolve. É a economia dos Estados Unidos voltar a crescer, mas agora não pode voltar a crescer por conta dessa inflação extremamente elevada. Então vai desacelerar, vai liberar a recessão, eu ainda acredito... Eu diria uma recessão leve ainda é difícil, mas pode ser no curto prazo, isso pode acontecer, mas eu acho que ela beira isso, e aí o que o Fed está tomando de atitude em relação a isso? Retirada de liquidez e alta de juros. China ajuda, mas eu acho que não resolve. Os Estados Unidos precisa voltar a crescer, mas não é agora, a gente vai estar falando do ano que vem, né? Celso, queria trazer, na verdade, duas questões, dois setores aqui contigo, né? Uma é das maiores quedas desse momento, que a gente está acompanhando aqui, todo o bloco de turismo, né? Aéreas e turismo em queda, inclusive com a Gol, maior queda agora, mais de 11% de queda. Claro que a gente tem essa disparada, né, do dólar, e aí a minha questão para você você acha que a inflação também pesa nessa conta aqui, ou é somente essa questão do dólar? Depois eu quero te perguntar sobre Petrobras. Ótimo. Sobre as aéreas, você acaba gerando um problema principalmente, né? O dólar subindo, como grande parte dos custos são dolarizados, e ali não tem acordo sobre preços de combustíveis, que é reajustado a cada 15 dias, você gera um efeito muito ruim para essas companhias. E com as economias, e aí não só local, né? As economias desacelerando, quando a gente está vendo no mundo inflação global, o que você gera? As pessoas, como a inflação corrói a renda das pessoas, dos consumidores, elas vão deixar de viajar, porque acaba sendo é lazer, ou mesmo passagens aéreas, né, a trabalho extremamente elevados, preços de passagem, se você for comprar em menos de um mês, preços internacionais. Então, o que as pessoas vão fazer? Você tem um segmento que movimenta muito o setor aéreo local, que é o corporativo. Então, você reduz, porque as passagens estão muito caras e você passa a viajar menos. E a outra é o efeito de custos, por conta da dolarização, né, dos custos dessas companhias. E também, o lazer, as pessoas falam, peraí, a inflação corroeu a minha renda. As férias eu vou ter que ir para mais perto, eu não posso pegar avião num momento como esse. Então, gera esse efeito aí de aversão a risco para esses setores. E em relação à Petrobras, viu, Celso, mais cedo até trouxe aqui a notícia que a Associação Nacional, né, de Petróleos estava ali prevendo, estava já constatando, não prevendo, na verdade, constatando algumas bombas com gasolina mais caras, aí no Rio de Janeiro, inclusive, né, com combustível aditivado, já ali a 9 lá se vai o litro do combustível, muito antes da própria Petrobras anunciar qualquer aumento em relação à gasolina. Inclusive, a equipe econômica, né, disse que já está esperando esse reajuste de preços da Petrobras para essa semana, para tentar diminuir, na verdade, né, essa questão da disparidade que a gente tem visto dos preços. Petrobras agora, Petro 3 cai 2,98%, Petro 4 2,63%. Em contrapartida, a gente sabe que existe uma grande preocupação do governo ali de zerar impostos, está tentando fazer de tudo para tentar reequilibrar um pouco essa questão do preço aí para os consumidores. Celso, a partir do momento que aí for anunciado um novo reajuste pela Petrobras, vai ficar no 0 a 0, talvez, toda essa movimentação do governo para poder tentar zerar ICMS, aí está tendo todo esse conflito dos governos estaduais com o governo federal. Como que você tem visto toda essa movimentação em relação à política de preços da Petrobras? Excelente ponto. O que a gente está vendo é uma paridade internacional que eu vi, né, sem considerar hoje, na casa de 20%, ou seja, o preço da gasolina lá fora bem mais elevado do que aqui. Tem uma discussão até de importação de gasolina, né? Por isso que fala muito assim, a Petrobras não repassar preço, vai faltar gasolina, diesel, por conta dos mais o importador, dado que a Petrobras não é autossuficiente,
precisará importar esses combustíveis, esses derivados do petróleo, e aí pode gerar um efeito de escassez, sim. Então, muitos distribuidores já estão subindo o preço, já imaginando um reajuste que pode ser de 20%, por conta da alta do preço do petróleo e também por conta da alta, quando a gente olha a cotação do dólar. Então, esse efeito foi isso que mais impactou, né, a inflação nos Estados Unidos, divulgada na sexta-feira. Então, o governo pode tomar esse tipo de atitude e quando a gente olhar, falar assim, peraí, ficou no 0 a 0, porque subiu 20%, depois retirou os impostos, ficou no 0 a 0 isso. Infelizmente, porque é um efeito global, e se não tiver, né, tá tendo esses subsídios, eu acho que deveria, é uma outra discussão, por segmentos, né, você olhar o diesel, porque é do transporte, né, de toda a logística no Brasil ainda é dependente dos caminhões, quem utiliza o automóvel para trabalhar, eu digo que vive disso, e não abrange todo mundo. Porque você abrange, você beneficia quem usa o carro, não precisaria, né, e usa o carro para trabalhar. Então, é uma grande discussão em relação a isso, mas pode sim, pelo preço que a gente tem de petróleo, $120, que cai pouco, eu diria, eu acreditava que ele ia sofrer muito mais e não está sofrendo, né? Está em discussão sobre consumo, mas não está sofrendo, e a outra é por conta da elevação do câmbio, que a gente já está vendo aí, né, que está no mesmo patamar de 16 de maio, de um mês atrás. Então, teria um repasse de preços para ocorrer, para a Petrobras não segurar isso. Então, o net disso tudo pode ser zero, infelizmente, com todas as medidas que o governo vem tomando para reduzir os impostos e preços dos combustíveis. Inclusive, Celso, eu estava até aqui olhando na ABICOM, né, que é a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. O último levantamento, que foi na sexta-feira, indica que o diesel vendido pela Petrobras às distribuidoras nas refinarias está com 18% de defasagem, tá? Abaixo do preço internacional, e a gasolina batendo aí os 19% de defasagem. Isso na sexta, né? Sem contar essa disparada de hoje, vamos ver na hora que eles atualizarem aí a última. Foi na sexta-feira, o último relatório que eles emitiram. Vamos aguardar aí o próximo, porque com essa alta disparada hoje do dólar, apertem os cintos, porque acho que essa defasagem aí vai passar desses 20%, e aí com certeza acho que esse é um ponto muito preocupante, né, Celso? Porque realmente estamos, de uma forma ou de outra, defasado por conta dessa paridade internacional, por conta da desvalorização da moeda, e toda essa questão, o Senado discutindo, questão de limitar ICMS, acho que foi bem aquele exemplo que você citou, né? É o remédio para aquela dor de cabeça agora, mas não trata a causa, né? Isso. Olhando aqui agora, acabei de atualizar, o petróleo está caindo mais, está caindo 1,8%, mas você tem $1 subindo 2,7%. Mesmo assim, você tem efeito de mais de 1%. Eu falei 19%, que era esse dado de sexta-feira da gasolina e do diesel. Então, ele teria que atacar segmentos específicos. Apesar da gasolina ter um efeito maior no IPCA, ela tem um percentual maior na cálculo do IPCA, quando a gente olha o diesel, você tem transporte público, a maioria da população utilizando, né, preços de passagens, você tem todo o transporte, que a gente vai falar de alimentos, varejo como um todo, e aquilo que eu falei, atuar na causa que seria, olha, quem trabalha com automóvel, se sustenta com automóvel, poderia ser beneficiado no momento que a gente vive. Mas ampliar isso para todo mundo, não. Que até, por isso que eu uma vez postei sobre isso, o pessoal me criticou. Falei, cara, você está beneficiando o cara que tem dinheiro e enche o tanque dele que vai de carro para o trabalho, cara. Ele não está utilizando um aplicativo, nada disso. Então, você faz isso e todo mundo paga essa conta. Então, quem tem um menor que utiliza o transporte público, tudo isso, está pagando a conta do cara encher o tanque também no combustível. Então, de gasolina. Então, tem esse lado aí que deveria ser pontual e não abrangendo a todos. Mas o governo tomou uma medida, junto com governadores, Congresso, que pode sair no 0 a 0 ou até negativo, né? Levemente negativo, se esses preços continuarem subindo, se esse câmbio continuar subindo. Ô Celso, eu queria voltar na questão da China para fazer uma pergunta. A gente estava falando agora há pouco em relação a commodities, China, né? Toda essa questão aí também. A gente sabe que quando tem a questão da restrição lá na China, isso também afeta o petróleo, de certa forma. Enfim, tá tudo, né, associado. Mas eu queria entender o seguinte, né? Nesse dilema, o que é melhor para o mundo? Uma China crescendo, gerando mais inflação, ou uma China não crescendo, que pode gerar essa estagflação, igual você estava falando, dessa recessão? Acaba sendo uma China crescendo, né? Mas eles controlam bem essa parte, né? Então, se eles voltam a crescer, você ainda tem... porque
com esses problemas da pandemia e os problemas de logística, eu acho que essa parte global, é tudo global, economias abertas tende a se fechar. Muita gente produzir uma parte das suas matérias-primas. Claro, você não consigo produzir todas as matérias-primas, eu vou fazer em casa. Foi o caso quando a Alemanha viu que a dependência que ela tem do gás, a zona do euro, a dependência que ela tem do gás russo. Então tende a se fechar e crescer. Isso já vai impactar o aumento de preços, por conta de mão de obra, todos os custos em si. Mas a China crescendo, mesmo gerando essa inflação, que aí você vai controlar um pouco com política monetária, mas gerar crescimento sim, e subindo juros, o mundo vai ter que viver, não dava para viver com juros tão baixos como a gente vivenciou aí nos últimos anos. O próprio Brasil, com juros de país desenvolvido a 2%, não fazia sentido algum. Então, uma China voltando a crescer acaba sendo melhor. E Estados Unidos também, mas não agora, né? Celso, nós tivemos a reunião da OMC, onde os acordos comerciais se mostraram bastante duvidosos, exatamente com esse fechamento de alguns países em torno da necessidade de controle da inflação. O que você viu na reunião da OMC ontem? Para a gente poder trocar uma ideia. Isso, eu acho que é isso que vai acontecer, que acho que já era até esperado, porque muita gente falando sobre isso, né? Olha, eu abri minha economia, deixei de produzir algo e eu sou dependente de um país que tem um regime, estou dependente dele. As sanções, quer dizer, a Europa não pode fazer mais sanções para a Rússia. Então a Rússia sabia disso. O Putin também não deu, vou invadir a Ucrânia, tá? Mas o que acontece se eu invadir e tiver sanções econômicas? Do petróleo não vai poder. A própria China está pagando muita coisa para a Rússia, está auxiliando. Então, nesse processo, quando você olha e fala, quem são os parceiros, primeiro, e o segundo é a Alemanha, a França, a Itália, a dependência do gás russo, eles falam, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso agora porque eu dependo deles. E quanto tempo você demora novamente a explorar investimento em armamento? Isso é outra coisa. Então, é fechamento mesmo. E aí é o fechamento físico também das fronteiras novamente. Que aí o armamento, olha, eu fiz isso, tem sanções, será que não pode ter um terrorismo aqui novamente? Então, gera esse efeito também. Acho que é isso. As economias vão voltar a se fechar por conta... Teve uma abertura muito grande, foi benéfica para a troca, para o comércio mundial, e agora eu vejo um pouco fechamento. O que tudo o quanto eu dependo do país, daquela mercadoria, daquela matéria-prima. E aí é isso. O quanto a gente depende da China? Aí eu não posso depender. Eu faço aqui, mas vai ser mais caro. Mas é melhor fazer aqui do que ficar dependendo pelos próximos anos. E isso é o ciclo, né? Acaba sendo esse ciclo. Agora fecha-se novamente. Quando as coisas melhorar, se abre novamente. Mas viram que não dá para... Tem que tomar muito cuidado com alguns países, alguns governantes, né? A Finlândia e a Suécia ali extremamente preocupados com o que a Rússia pode fazer também com elas. E são extremamente... países extremamente da paz, né? Essa é a grande verdade, né? Pacíficos. E aí não estão se preocupados, se envolvendo ali. Fala, peraí, a Finlândia você consegue pela terra também chegar aqui pela Rússia. O que acontece comigo depois? Então eu gero um problema também ali. Então acho que os países, tendência que eles se fechem, suas economias, e tentem ter um comércio mais próximo, né? Com os vizinhos mais próximos. Isso acaba sendo difícil muitas vezes, mas isso vai acontecer. Ô Celso, até falei sobre isso na semana passada, né? Citei aqui um artigo do professor Marcos Vinícius de Freitas, que ele fala um pouco sobre a questão da globalização, do quanto, né, os países começaram a olhar para a globalização de uma forma diferente depois, especificamente desse conflito. Justamente, você acha que pontuou muito bem, né? Essa dependência, muitas vezes, de um único fornecedor, né? Não que a gente vai viver um movimento de desglobalização, mas que talvez os países comecem já a pensar em ter alternativas de plano B e realmente não ficar... Porque aí o que você citou, Brasil também é um país muito neutro, igual você falou, Suécia, Finlândia, né? Que são países mais neutros, mas também sofreram, né? As consequências até dessas sanções, o Brasil também, a questão dos fertilizantes, enfim. E aí, entrando na questão dos alimentos em si, uma matéria que eu estava lendo da própria CNBC, falando, né, dessa preocupação global, exatamente, a questão do arroz parece que pode ser aí o próximo vilão mundial em relação ao aumento dos preços, né? Inclusive a Ásia, que usa muito, né, do arroz, é um dos alimentos mais consumidos também lá na região da Ásia,
pode realmente aí ser o próximo vilão. Eu falei dos fertilizantes por conta do nosso trigo, grão, carne, enfim, né, nosso aqui, mas agora acho que essa questão também do arroz, que parece, né, nessa reportagem vem trazendo aí, que é um ponto de maior preocupação aí para o mundo, eu acho que casa bem no que isso que a gente está falando, né, essa questão da globalização, claro, ela é importante, mas também ficar aí, né, dependendo de uma única fonte ali para te fornecer o teu principal alimento, é um risco muito grande também, né? Eu vou entrar nessa conversa. Entre. Eu vou entrar nessa conversa. Pode entrar na roda. Celson, seria a desglobalização que nós estaríamos vivendo. E aí ontem, eu acompanhando ali as reuniões da OMC, aí me veio, eu não sou financista, né? Aí me veio aquela questão, será que os mercados financeiros estão se dando conta da importância dessas reuniões na OMC? Será? Falando assim, essa é uma pergunta, mas até respondendo a Paula primeiro sobre essa parte, a gente se beneficia por ser um celeiro do mundo, por ter um agronegócio muito forte, tanto a parte de grãos quanto proteínas. Muitos países não vão poder produzir. Vou aumentar arroz, vou aumentar açúcar, é o caso da França, que faz de beterraba açúcar hiper caro. Não dá, porque não tem terra, porque não tem de plantio e assim vai, fora o custo dele. Então, no Brasil, a gente ainda se beneficia desse processo. O mercado financeiro olhando, eu diria que pouco, sendo bem sincero, eu diria que pouco, porque muitas coisas são testadas, né? Vou fazer isso e eu não consigo, então eu volto. Vou fazer isso, eu não consigo. Mas está dado que o que você consegue produzir, evitar produzir em países, reduzir, né? Evitar não, mas reduzir a produção, né, de tecnologia, a própria Apple falando que ia reduzir a produção na China e alocar para outros países, isso vai acontecer. Mas vai subir o preço? Tende a subir por conta de custo de mão de obra, local, tudo isso. Mas isso o mercado já considera. Na parte de alimentos é muito mais difícil. Por isso que, olhando o Brasil, a gente pode viver um novo ciclo de commodities, né, de super commodities, de preços elevados, principalmente essa parte de grãos e proteínas também. Aí, olhando, o Brasil se beneficia. Mas o mercado financeiro olha, mas olha com certo cuidado, porque aí são decisões de governantes, né? Que eles vão, de repente, eles estão, né? Então, é difícil dizer o que vai sair. Com certeza, previsibilidade é difícil quando se trata de governantes. É uma tendência esse fechamento de fronteira, essa dificuldade nas relações comerciais, esse novo modelo de relação comercial entre os países. E isso é a base, né, da economia mundial. E existe uma contradição aí, porque o mercado é tão afinado às expectativas e está sempre projetando, prefixando. Aí, de repente, você tem uma reunião, né, dessa magnitude, onde você observa que a coisa está se fechando mesmo, agora o processo movido muito por essa questão da inflação, e o mercado sai meio que, não, vamos ver como é que fica. O mundo passando fome, né? Que o aumento da pobreza com o Covid foi assim, uma coisa muito significativa. E eu percebo o mercado ausente nessas projeções, nessas expectativas. Para mim, sou um pouco contraditório, Celson. Por conta de governantes, né? Então é difícil, né? Eles vão fazer. O que a gente está vendo, né? Decisões no mundo inteiro, extremamente populistas, né? Então você tem as decisões populistas e você fala: peraí, em algum momento tem que voltar para a racionalidade, não dá para fazer isso. Por quê? Porque senão você vai quebrar os países, você vai gerar um problema ali. Então, em diversos países, você vai gerar esse problema no globo. Então, o que fazer em relação a isso? Por isso que a previsibilidade, até porque muita coisa que está acontecendo não era previsível, muita coisa, né? Todo mundo imaginava que a pandemia seria mais rápida e a guerra na Ucrânia demorar o tempo que ela está demorando. Essa é a grande verdade. Que gera um efeito inflacionário para as commodities. Então, está tudo perdurando muito mais. E a outra, né? A inflação não se imaginava, nem o mais pessimista, que ela atingiria esses patamares. Eu estou falando nem do Brasil. Eu estou falando de inflação Estados Unidos e zona do euro. Extremamente elevadas aí em décadas, né?
Verdade. Ô, Celso, só para a gente finalizar, estava lendo agora, a gente falou agora há pouco das criptomoedas, você citou aí do Bitcoin, né? Só por curiosidade, joguei aqui agora. Eu acabei de ver aqui uma reportagem, né? Que o Celsius Network suspendeu os saques e agravou ainda mais as perdas de criptomoedas lá nos Estados Unidos, né? Um colapso, mais recente golpe aí das finanças descentralizadas, uma resposta do setor cripto para as finanças tradicionais. Eu queria entrar um pouquinho nessa questão, porque quando começou a guerra lá na Rússia e na Ucrânia, eu lembro, né, que a gente tratou muito dessa questão que os criptoativos eles estavam sendo muito utilizados, né, principalmente pelos moradores lá locais, numa alternativa ali que estavam com suas moedas, né, tendo quedas, congeladas, várias sanções sendo colocadas, principalmente lá na Rússia especificamente. E aí estava se falando muito das criptomoedas, tivemos aí um aumento bem até expressivo no início do conflito, depois a gente viu que ela não conseguiu, né, se manter e se sustentar. E agora vem esse anúncio, né, de proibição aí, suspendendo os saques, né, agravando ainda mais as perdas. O que você acredita que pode estar acontecendo? Será que, de repente, criou-se uma versão até maior aí aos riscos das criptomoedas por conta de não ter essa regulamentação, ter sido utilizada ali na própria guerra ali como uma alternativa? Não acho que é aversão. Mas acho que muita gente entrou, principalmente pessoa física, e não são as empresas, não são gestores, a grande maioria são pessoas físicas. E aí quando cai, a primeira coisa que ela se desespera e vende. Vende. Lembro que quando começou a abrir, eu peguei um motorista de aplicativo, ele tinha sido mandado embora, fisioterapeuta, pegou toda a economia dele e botou em criptoativos. Eu falei, não faça isso. Meu Deus. Ele olhando pra mim, mas você não viu quanto eu já ganhei. Eu falei, tá bom, ele tá certo, eu tô errado, então deixa ele. Eu fico imaginando. Ele tá lembrando de você hoje, Celso. Ele tá lembrando. Eu lembro que você contou essa história há um ano, mais ou menos, sei lá, uns 8 meses atrás. Hoje ele tá então, lembrando assim, de você. Por que eu não ouvi aquele cara? Deve estar chorando hoje, coitado. Então, ele não tem mais a efeito, criptomoeda, Paula. De venda. Eu lembro da história do Celso falando. Gera esse efeito de venda, então as pessoas acabam saindo. É o caso, às vezes, de algumas ações, 47% uma concentração de muito queda. grande em pessoa física. Só para completar aqui, o Bitcoin caiu já 47% este ano. E eu lembro que essa tua história, acho que se eu não me engano, se eu não estiver errada, foi no final do ano passado. Eu lembro que você contou faz um tempo já. Se ele imagina quanto ele não perdeu. As pessoas, fora a fraude e tudo isso. Então, é o que eu sempre falo. As pessoas podem ter criptoativos, até devem ter, porque vão sobreviver, vão passar por isso. Qual vai sobreviver? É muito mais fácil um Bitcoin, que tem menor upside, né? Menor valorização. Mas é 3% da sua composição total de carteira, não mais do que isso. No máximo, 3%. Porque senão, até imagina essa volatilidade. Num dia cai 20%, no ano cai 50%. Se tiver 10%, 5% na tua carteira. Fora as ações. Exatamente. Celso, ficaríamos aqui, acho que até amanhã conversando. Sempre temos assunto, não faltam assuntos. Obrigada mais uma vez, sempre muito bom tê-lo aqui com a gente. Um beijo enorme para toda a equipe aí também da Warren, sempre nos ajudando aqui, esclarecendo pontos importantes. Até segunda.